Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje trazendo uma revisão de véspera para a prova do IBGE. Falaremos do Código de Ética da instituição. Então, se você tem dúvida na matéria ou ainda não estudou o conteúdo, fique conosco, porque o vídeo acredito que será bem proveitoso, tá? A ideia é, neste conteúdo rápido, matar as questões de prova. Maravilha? Antes de começar, se você puder deixar o seu like para contribuir com o nosso trabalho, eu agradeço demais. Até porque, ao deixar o like, o nosso conteúdo chega para mais pessoas e, inevitavelmente, isso possibilita a continuidade do nosso trabalho. E, por fim, estendo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais. Por lá terá acesso a vídeos exclusivos e aos nossos mapas mentais. Bom, recados dados, partimos ao conteúdo. Direto e reto, sem enrolação. Pessoal, Código de Ética do IBGE. Ele nos traz regras de conduta do servidor. Então você, como servidor do IBGE, tem um manual, tem um código e deve respeitá-lo, tá? O primeiro item deste código demonstra justamente a conduta que o servidor precisa ter dentro da repartição, no exercício do cargo e também fora do cargo. Dentro e fora do cargo, você precisará respeitar alguns valores, o que o código chama de primados. Isso sempre aparece em prova. Temos os seguintes valores ou primados: zelo, eficácia, eficiência, decoro, dignidade e consciência dos princípios morais. E para você memorizar, temos um macete. Você precisa respeitar o Zé Dedico. Ou seja, pessoal, os primados estão nestas iniciais aqui, ó. O Z de zelo, o primeiro E de eficácia, o segundo de eficiência, o D de decoro, o D de dignidade e o CO de consciência dos princípios morais. Essa é a ideia. E atuando de acordo com estes valores, você estará preservando a honra e a tradição do serviço público, especialmente do próprio IBGE. Maravilha? Então, este é o primeiro item do Código de Ética. Dentro ou fora do cargo, atue de acordo com o nosso Zé Dedico. Tenha zelo, eficácia, eficiência, decoro, dignidade e consciência dos princípios morais. Aqui estão os primados que o servidor precisa respeitar. O item 2, ele complementa essa ideia e nos diz o seguinte: o servidor não poderá desprezar, então, não pode o servidor desprezar o elemento ético durante a sua atuação. Ele não pode. Ele precisa, portanto, ser honesto. Atenda aos primados e seja honesto, servidor. Essa é a ideia por aqui. Inclusive, o nosso servidor, no caso você, precisará fazer várias distinções. Terá que decidir entre o legal e o ilegal, o que é justo daquilo que é injusto, o conveniente do inconveniente, o oportuno do inoportuno e, principalmente, o que é honesto daquilo que é desonesto. Essa é a ideia. Seja honesto e faça todas estas distinções durante a sua atuação. Fazendo isso, o servidor estará atuando de acordo com o LIMP, os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E mais, ele não sofrerá as consequências de um ato de improbidade, até porque a sua atuação estará sendo proba, ou seja, honesta, ok? Evita-se assim a prática de improbidade administrativa, o que poderia acarretar a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos seus bens, o ressarcimento ao erário, e isso tudo sem prejuízo da ação penal cabível. Portanto, vejam as consequências negativas que um ato de improbidade pode gerar. Então, o mais correto durante a sua atuação é respeitar os primados e atuar sempre de modo ético, fazendo estas distinções que estão na tela.
Maravilha? Bom, então com isso matamos o item 1 e o item 2. Nesta coluna da esquerda está o código de ética, tá? A literalidade de cada dispositivo. Avançando um pouco mais, item 3. O item 3 nos traz a ideia de moralidade dentro da administração pública, ou moralidade administrativa. Pessoal, aqui temos uma receita de bolo. O servidor precisa cumprir basicamente 2 grandes passos. O primeiro é diferenciar o bem e o mal, ou seja, ele precisa observar a legalidade em cada ato praticado. Mas vejam, este é o primeiro passo apenas, porque o código nos diz que a moralidade administrativa não se restringe a diferenciar o bem e o mal. O servidor até faz isso, mas ele precisa seguir outras etapas. No caso, a etapa de número 2 também, tá? Vejam, o fim, a finalidade do ato praticado pelo servidor precisa ser sempre o bem comum, ou seja, o bem-estar de toda a coletividade. Portanto, ele faz a distinção do bem e do mal, tá? Então, ele analisa a legalidade do ato e precisa mirar sempre o bem comum. Ele não pode ter uma finalidade para aquele ato que seja o interesse particular. Equilibrando o passo de número 1 com o passo de número 2, teremos então a moralidade administrativa. É o que temos neste ponto aqui, ó. O equilíbrio entre a legalidade mais a finalidade do ato é o que possibilita atingir a moralidade do ato administrativo, ou a moralidade administrativa. Essa é a ideia por aqui, ok? E mais, pessoal, temos que o servidor público do IBGE precisa ter consciência da relevância de sua atuação. Inclusive, as informações que coleta, sejam estatísticas ou geocientíficas, vão atender o direito à informação, de modo imparcial e com igualdade de acesso. E para fechar, temos que é imprescindível que o servidor zele pela qualidade na produção de suas informações, seja na atividade finalística ou na atividade de apoio. Maravilha? Agora o mais importante é este começo aqui, ó. A moralidade dentro da administração pública não se restringe à distinção entre o bem e o mal. A finalidade do ato é sempre o bem comum, o bem-estar da coletividade. Essa ideia está na tela, item 3 e sua literalidade. Vamos avançar para o item 4 agora. Pessoal, falaremos sobre a remuneração do servidor. Pois bem, a remuneração do servidor será custeada pelos tributos pagos em nossa sociedade. Tributos de forma direta ou indiretamente. E mais, como integrante da sociedade, o servidor acaba contribuindo também com sua própria remuneração. Afinal de contas, ele paga tributos, tá? Então, a remuneração do servidor é custeada por todos, de forma direta, indireta e inclusive pelo próprio servidor. Agora vejam, a sociedade está pagando a remuneração do servidor. Então, naturalmente, ela exige uma contrapartida. E a contrapartida é a presença da moralidade. Ou seja, os atos praticados pelo servidor precisam ser honestos. Isso é um elemento indissociável, inseparável de sua finalidade. Quando o servidor atua, a finalidade do seu ato precisa sempre ter a ideia de moralidade, de honestidade, ok? Atuando dessa forma, o seu ato estará construído, erigiu-se na legalidade. O seu ato será, portanto, legal. Essa é a ideia do item 4 e aqui está a sua literalidade. Avançando, vamos para o item 5, cai um pouco menos em prova, tá? É o trabalho do servidor na comunidade ou na sociedade. Bom, o trabalho do servidor na comunidade refletirá o bem-estar de toda a sociedade e do próprio servidor. Vejam só, um bom trabalho desempenhado por você reflete positivamente na sociedade e você também logrará os êxitos da boa atuação.
será reconhecido por isso e possibilitará um ambiente e um serviço de qualidade. Maravilha? E é inclusive pensando nisso que o êxito do seu trabalho é o seu maior patrimônio. Essa ideia está no item 5 e temos aqui a literalidade na tela. Continuando, chegamos ao item 6, que traz a ideia de função pública. Isso aqui aparece demais, tomem cuidado. A sua atuação precisa ser profissional, então exige-se o profissionalismo, tá? Exercício profissional. E tomem cuidado agora. Esse exercício de modo profissional abrange a vida funcional, no caso dentro do órgão, tranquilo, e também, o peguinha está aqui, e também o ambiente particular. Você, na sua vida particular, precisa ter cuidado, tá? Até porque os atos praticados, mesmo que na vida privada, interferem no seu conceito de vida funcional. Portanto, exige-se o profissionalismo na atividade funcional e na vida particular também, porque os atos praticados, mesmo que em ambiente privado, eles têm o poder de interferir no seu bom conceito de vida funcional. Essa é a ideia do item 6, que está na tela. Avançando, vamos para o item 7, que traz a ideia de publicidade. Pessoal, os atos praticados pela administração precisam ganhar publicidade, até para que a própria sociedade possa controlá-los, tá? Inclusive, pessoal, esta é a regra. É através da publicidade que teremos a eficácia daquele ato e atestaremos a sua moralidade. Eventual omissão da publicidade causará um comprometimento ético contra o bem comum. Comprometimento ético contra o bem comum. Aquele que deveria dar publicidade e não o fez, está sendo antiético. Então, esta é a regra geral. Porém, existem alguns casos excepcionais nos quais a publicidade não será conferida. A própria lei, no caso o Código de Ética, prevê essa possibilidade. Temos o seguinte: exceções à publicidade. Quando o ato envolver segurança nacional, não irá ganhar publicidade. Temos ainda investigações policiais. Interesse superior do Estado ou da administração também é uma exceção. Nestes 3 casos, o processo será sigiloso. Repetindo, segurança nacional, investigações policiais ou quando o ato envolver o interesse superior do Estado ou da administração. E, além disso, não ganharão publicidade os dados individuais das pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE. Nestes casos, eles serão confidenciais, tendo uso exclusivo para fins estatísticos. Essa ideia está aqui, no item 7 do Código de Ética do IBGE. Avançando, vamos ao item 8 agora. Galera, o item 8 traz o direito à verdade. Coloque na cabeça o seguinte: o servidor, ele precisa sempre e sempre, tá? O servidor precisa dizer a verdade sempre e para todas as pessoas. Portanto, todos têm direito de saber a verdade. Fica vedado ao servidor omiti-la ou falseá-la. Ainda que a informação contrarie o interesse da administração ou do próprio interessado, o servidor deve dizer a verdade. É por isso que eu reforcei aqui, essa ideia do sempre, tá? Afinal de contas, nenhum Estado vai crescer ou se estabilizar tendo como hábito o erro, a opressão e a mentira. Resumo da ópera: servidor, diga sempre a verdade. Esta informação está no item 8, tá? Na tela por aqui, Vamos agora ao item 9. O item 9 traz a ideia de tratamento ao usuário do serviço público. Você, como servidor, precisa tratar o usuário do serviço público com cortesia, cuidado e boa vontade. Precisa ser proativo no caso, cortesia, cuidado e boa vontade. Até porque, pessoal, é o usuário do serviço público que está remunerando você. Diante disso, tratá-lo mal pode causar um dano moral, tá? E, eventualmente, um dano ao próprio patrimônio público.
E mais, né? A imagem do serviço público ficará comprometida. Sendo assim, teremos uma ofensa ao Estado e às pessoas que dedicaram seu tempo, sua inteligência e os seus esforços para a construção de um patrimônio e um serviço público de qualidade. Essa é a ideia do item 9. Seguindo, chegamos ao item 10, que traz a ideia da não procrastinação. Ou seja, fica proibido ao servidor deixar as pessoas à espera de solução. Isso gera filas e um atraso na prestação do serviço público, sendo assim uma conduta antiética, desumana e, eventualmente, pode causar um grave dano moral ao usuário do serviço público, ok? Então, você, como servidor, não deixa as pessoas à espera de solução. Essa é a ideia, tá? Temos aqui no item 10. Vejamos agora o item 11. Ele nos traz a ideia de ordens legais. Cuidado, não estamos falando de ordens ilegais. Se as ordens forem legais, o servidor só tem um caminho. Ele deve cumpri-las. Essa é a ideia. Portanto, o servidor deve cumprir rigorosamente as ordens legais, tá? Dessa forma, estará evitando uma postura negligente, o que eventualmente causa repetidos erros, um descaso e até mesmo desvios, que são de difícil correção, tá? E caracterizam a imprudência no desempenho da função pública. Portanto, ordens legais, o servidor precisa cumpri-las. Essa é a ideia do item 11. Já no item 12, pessoal, temos aqui a ideia de ausências. Tenha em mente o seguinte: as ausências do servidor ao local de trabalho podem ser justificadas ou injustificadas. As justificadas é quando o servidor apresenta um justo motivo, por exemplo, um atestado médico. Neste caso, não existe consequência. As ausências justificadas são possíveis e não acarretam consequências. O problema está aqui, nas ausências injustificadas. Pois bem, neste caso, elas geram consequências. Se o servidor se ausentou do local de trabalho e não apresentou nenhum motivo para isso, teremos consequências por aqui. A primeira é a desmoralização do serviço público. O serviço público ele fica desmoralizado, tá? As pessoas chegam até a repartição e não encontram a solução para suas demandas. Então, existe a desmoralização do serviço público. E, eventualmente, pode ensejar também a desordem, o conflito nas relações humanas. Aquelas pessoas que estão insatisfeitas podem perder a cabeça e, neste caso, descamba tudo, né? As discussões ficam bem mais ríspidas. Portanto, tome cuidado, servidor. Ausências justificadas são permitidas, mas as injustificadas geram consequências. A desmoralização no serviço público é uma delas e poderemos ter também a desordem nas relações humanas. O item 12 nos traz esta explicação. Seguindo um pouco mais, chegamos ao item 13, que traz a ideia de caráter colaborativo. O servidor, no caso você, precisa trabalhar em harmonia e respeito aos colegas e cidadãos. Dessa forma, estará contribuindo, estará colaborando com o serviço público e com os colegas e receberá colaboração também, tá? É aquela ideia, uma mão lava a outra. E diante deste cenário, teremos o crescimento e engrandecimento da nação. Em outras palavras, o servidor deve respeitar os colegas e os cidadãos, tendo assim um caráter colaborativo e participativo. E este caráter colaborativo, ele estende-se para as instituições, no caso o IBGE com o próprio IBGE, servidores do mesmo órgão, tá? E entre instituições distintas, por exemplo, servidores do IBGE com servidores colaborando aqui, com servidores de outras instituições, sejam elas nacionais ou até mesmo internacionais. Desta forma, teremos a coerência e eficiência entre os mais variados sistemas, portanto, caráter colaborativo. Esta é a ideia do item 13.
E para fechar, vejamos a comissão de ética. Pessoal, só um detalhe por aqui. Não falaremos apenas do item 14 e 15, tá? Item 14 traz os deveres e o item 15, as proibições. Temos essa aula aqui no canal já disponibilizada aos membros, mas eu sugiro que você dê uma lida porque é um assunto bem frequente em prova. Maravilha? Mas como estamos diante de uma revisão, vamos focar naqueles assuntos que são mais dinâmicos, digamos assim. A comissão de ética está prevista entre os itens 16 a 19 do Código de Ética, ok? Pessoal, isso aqui aparece bastante, então prestem atenção. A comissão de ética possui 3 grandes funções. Primeira, orientar e aconselhar o servidor sobre a ética profissional, no trato com as pessoas e com o patrimônio público. E mais, além de orientar e aconselhar, precisa avisar o servidor que existe um procedimento chamado de censura. Caso o código de ética não seja respeitado, o servidor poderá ser penalizado com este procedimento, com esta penalidade. Uma segunda função da comissão de ética é fornecer os registros. Então, fornece os registros sobre a conduta ética dos servidores, para efeito de instruir e fundamentar eventuais promoções ou outros procedimentos de carreira. Gravem essa informação. Fornecer os registros, tá? Da atividade funcional do servidor. E por fim, pessoal, o que mais aparece em prova está aqui, ó, dentro deste tópico. A comissão de ética aplica apenas uma penalidade ao servidor. Uma penalidade. É a penalidade de censura. Então vamos pegar as iniciais, ó. Comissão de ética, C e o E. A comissão de ética só aplica a penalidade de censura. A prova coloca que aplica advertência, demissão e por aí vai. Não, pessoal, aplica somente a censura, tá? E essa aplicação atinge o servidor do IBGE. Falando em servidor do IBGE, o Código de Ética nos diz que servidor é todo aquele que preste serviço de modo permanente, de forma temporária ou até mesmo excepcional, com ou sem remuneração, tá? Por força de lei, contrato ou qualquer outro ato. E esta prestação se dará ao Estado de modo amplo. Entenda administração direta, no caso União, Estados, Distrito Federal e municípios, e a administração indireta, no caso fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Agora, o mais importante, sem dúvida, está aqui, ó. A comissão de ética aplica apenas uma penalidade, que é a penalidade de censura. Bom, pessoal, então é isso. Dessa forma, fechamos a revisão do Código de Ética do IBGE. Passamos pelos principais pontos de forma rápida e totalmente esquematizada. Eu espero que tenham gostado. Se não conhecia o nosso trabalho e está chegando agora, se inscreva no canal para ter acesso a outros vídeos esquematizados. Desejo a todos uma ótima prova, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima, meus queridos. Valeu!